Bom dia e boa tarde, boa noite para quem estiver acompanhando depois essa aula gravada. Eu me chamo Jeová Ferreira da Silva, professor de Geografia. Então, pessoal, começa com a expansão do comércio internacional. Eu vou fazer assim um apanhadozão doideira, bem rápido. Por exemplo, pessoal, a expansão do comércio internacional começa já no século XX, principalmente, pessoal, pós-Segunda Guerra Mundial. Eu vou destacar dessa forma. Pós-Segunda Guerra Mundial, alguns organismos internacionais foram criados para evitar que houvesse outro conflito mundial nas proporções que foi a Segunda Guerra Mundial. Foi criada a ONU, o Conselho de Segurança da ONU, junto com a ONU, sequencialmente, não exatamente na mesma data, vieram outros organismos acoplados, a própria OMS, que a gente está ouvindo tanto falar, né, a Organização Mundial de Saúde, a OMC, a Organização Mundial de Comércio, que logo lá no início não surgiu como OMC, só se tornou OMC em 1995. Ele começou como GATT, Acordo Geral sobre Tarifas e Comércios. Além de outros acordos internacionais, para manter uma certa coesão entre os países, para que não fosse aquela ideia de cada um por si e Deus por todos. Cada um, tipo bárbaros mesmo, né? Cada um defendendo a sua tribo, a sua... né? Não, que se desenvolvesse uma ideia de cidadania internacional, de ideia mesmo de aldeia global. Eu não sei se inicialmente eles tinham essa ideia, mas eu apresento dessa forma agora, porque foi o que se configurou sequencialmente. Então veio a questão da instituição de uma moeda internacional para a comercialização, que é o dólar, né? Lá no acordo de Bretton Woods, na conferência que foi feita, né? E foi instituído o dólar como padrão internacional, que até então era o ouro, né, pessoal? E tudo isso, pessoal, vai gerando ali um sistema que tem a tendência de se tornar internacional e as pessoas saírem das suas caixinhas. Se tem uma moeda agora para comercialização internacional, então a gente vai começar a comercializar mais de forma internacional. Deixar de comercialização na minha vila, na minha cidade, no meu estado, no meu país. Se agora existem acordos entre os países de maneira internacional também, então agora eu vou aproveitar essas leis, essa abertura, essa possibilidade. E aí que começa, gente, a se aprofundar a globalização. Apesar da gente não ir tratar exatamente disso, é aí que começa a engendrar o sistema de globalização, essa questão de todo mundo vendendo para todo mundo e comprando de todo mundo. Se eu pedisse para vocês apresentar aqui alguma coisa da China, é provável que vocês fossem encontrar, sei lá, fizesse aqui um desafio, valendo R$10 no Pix, quem apresentar primeiro aí um objeto no seu quarto, só brincando, não precisa correr não, que seja de origem da China, made in China, sabe aquela inscriçãozinha? É provável que vocês fossem encontrar bastante coisa aí na casa de vocês, no quarto de vocês, made in Malásia, made in Japan, made in United States é menos, né, gente? É muito difícil a gente encontrar coisas feitas nos Estados Unidos assim, na casa da gente, mas tem também, não é impossível também, tá bom? Isso tudo é resultado da globalização do comércio. É claro que globalização não é simplesmente o comércio. Globalização é bem mais abrangente do que o comércio, tá bom? Então, com todos esses organismos que foram surgindo, gente, o mundo vai se preparando, é igual um organismo sistêmico. Sistêmico por quê? Porque cada um trabalha por um todo. É como se você tivesse um sistema como um todo e tivesse as partes ali trabalhando para montar o todo, vamos dizer assim. Então, tipo assim, esses acordos na área de comércio, essa questão na área de saúde, outras questões na área de evitar um conflito internacional, aí outros acordos que começaram a surgir lá na Europa, porque a Europa gostou da ideia de fazer parceria para combater o comunismo, não, gente, ou o nazismo lá de Hitler contra a Alemanha. Então, se juntou Reino Unido, França,
vários países ali da Europa, Itália e etc. Itália inicialmente do outro lado, depois virou pro lado de cá e foi uma confusão, né? Isso aí tudo assunto da Segunda Guerra Mundial. Então esses países gostaram disso. Quando terminou o conflito, cara, foi bom, né, a gente colaborar. Então é ali que surge o embrião do que seria a União Europeia. Cara, pois vamos fazer um acordo aqui de questão do aço, né? Inclusive tem um históricozinho no livro de vocês, a partir, lá na página 72, né, em 1951, ó, a Alemanha Ocidental, a parte capitalista, né, que depois a Alemanha não foi quebrada, no final da Segunda Guerra Mundial, então a Alemanha capitalista entrou nesse acordo. A França, Itália, Bélgica, Holanda, Luxemburgo assinaram um acordo chamado Tratado de Paris, criando a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então começa ali questão de blocos. Depois os Estados Unidos fica de olho. Cara, essa ideia parece interessante. Aí vem o NAFTA, que hoje não é mais o NAFTA. Mais à frente vem a questão do Brasil junto com a Argentina, tendo a ideia de criar um acordo também na América do Sul. Vem aí o embrião do que seria o Mercosul. E assim vai surgindo blocos na África, blocos na Ásia, blocos... Então, grupinhos de países visando fortalecer o comércio entre si e fortalecer a competição com o mundo também. Então, gente, é como se até então a gente fosse isolado, cada um no seu quadrado, igual vocês estão aí, né? Cada um no seu rostinho, né? Aí no Meet. Mas com o tempo, isso vai misturando tudo, isso vai mesclando tudo, isso vai virando uma coisa só, um angu só, e aí hoje a gente estuda globalização. Ok? Então, gente, a expansão do comércio internacional, ela se dá mais ou menos nesse pano de fundo. Claro que nós não estudamos profundamente. 64, a distribuição do comércio internacional, que vai destacar que os países mais capitalistas e que estavam à frente no processo de industrialização, que no caso, Reino Unido, a Inglaterra mais especificamente, e depois alguns outros países ali da Inglaterra, e mais à frente, Estados Unidos, Japão e etc., esses países é que se destacam no comércio internacional. Então, o comércio internacional ele não é igual, ele é desigual. Então, tem gente que vende mais, ganhando mais também. Vou comparar aqui, gente. Já que vocês estão em Sobral, ou a região metropolitana de Sobral, que eu descobri que tem aluno de toda a região, né? Então, pessoal, imagine o poder de atuação no mundo da Apple e imagine o poder de atuação no mundo do Guaraná Del Rio. Então é aí que vocês entendem essas disparidades. Existem forças diferentes, existem capacidades de atuação no mundo diferentes, dependendo do capital, dependendo do money, do quanto de capital você tenha, tá bom? Então, é assim que acontece em relação a países também. Alguns países se destacam e vendem mais, têm mais poder de atuação no mundo, aí coloca aí os principais capitalistas, e outros menos ainda do que os que são menos, vamos dizer assim, que são os subdesenvolvidos agrários, tá bom? Tem comércio externo e balança comercial. Cada país quer vender mais por um valor maior e comprar menos por um valor menor. Vocês entendem isso? Balança comercial é eu querer vender mais por um valor maior. Vamos colocar aqui, gente. A China. A China, ela está melhorando muito o comércio com o mundo porque ela está vendendo muito produto de alta qualidade, de alto valor agregado, que o diga o Xiaomi, né? Xiaomi até que não é tão valorizado, mas tem os de high-ends também, os mais valorizados. Tem os mais baratinhos e tem os mais valorizados. Questões de TV, a Huawei também, que agora vende tudo, inclusive a internet do 3G e do 4G que nós usamos quando não estamos em casa, por exemplo, a maioria dos equipamentos ali é da Huawei.
né? Os Estados Unidos começou aí uma campanha contra a Huawei como se ela tivesse começado ano passado a vender para o mundo, como se fosse uma novidade. Gente, o 3G, que ninguém nem fala mais em 3G, o 3G foi construído com tecnologia da Huawei. Muito bem, Wendel, aí, a Shopee, Wish, AliExpress, muito bem, está tomando o mundo, vendendo produtos baratos e produtos também high-end, mas de mais valor agregado também. Está entrando aí na disputa por questão de energia, né, a produção das placas solares, placas fotovoltaicas chamadas. Então isso ali não é barato. O que acontece? Ela quer vender mais coisas mais caras e comprar coisas mais baratas. Por exemplo, ela compra do Brasil minério de ferro, gente. Inclusive aqui de Sobral, de um distrito chamado São José do Torto, não sei se vocês conhecem. Então compra minério de ferro bruto, não tem valor agregado. Quer dizer, para o Brasil, para o Ceará, para Sobral, é uma coisa incrível. Nossa, quanta grana, nossa, que maravilha. Para a China, ela vai pegar aquele ferro, aquele minério bruto, e vai transformar em TVs, motos, carros, placas fotovoltaicas, celulares e tal, e depois devolver para o mundo um valor muito mais elevado. Então, balança comercial é isso. Cada país tentando depender menos do mundo e querendo que o mundo dependa mais dele, né? Não sei se eu expliquei legal, gente. Se vocês não tiverem entendido, podem perguntar aí no bate-papo, tá bom? Que eu repito, vocês livre comércio ou protecionismo? São opostos, né, gente? Livre comércio é a ideia de todo mundo vender para todo mundo sem barreiras, sem impedimentos, sem taxações, que não é o caso que nós temos, gente. Ou protecionismo. Quer dizer, protecionismo é o que fez os Estados Unidos ao rever as regras do NAFTA, do acordo que ele tinha com o México e com o Canadá. Ele refez colocando só vantagens para os Estados Unidos, porque ele dizia que estava desigual. Eu não estou dizendo que ele está errado, pode ser que no caso não foi o presidente atual, que é o Joe Biden, né? Foi o presidente anterior, que era o Donald Trump. Então ele dizia que precisava proteger mais as suas empresas locais, as empresas dos Estados Unidos, então tinha que se rever. Aí foi criado um novo acordo e mudou o nome, não é mais NAFTA, agora nós temos um outro nome, que aí depois a gente vai ver, tá bom? Sim, livre comércio ou protecionismo. Então tem países lutando pelo livre comércio e tem países lutando para proteger as suas economias. Aí fica nesse vai e vem, nesse bate e volta, tá bom? Eu estou fazendo só um resumo aqui do livro e depois eu apresento o slide. Multilateralismo ou regionalismo, os blocos econômicos. Então chegamos nos blocos econômicos. Então eu vou apresentar. Nós vamos ver um videozinho bem curtinho, é uma animação sobre os blocos econômicos e depois é que a gente fala sobre. Deixa eu compartilhar com vocês. O que são blocos econômicos? É a união de países distintos, porém apresentam interesses comuns. E quais são? Crescimento econômico e social. A tendência para a criação e a difusão de blocos econômicos no mundo todo aconteceu após o término da Guerra Fria. Nossa, mas eu esqueci o que é Guerra Fria. Sem problemas, eu vou te explicar resumidamente. A Guerra Fria foi uma disputa de poder entre os Estados Unidos e a União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra bem ideológica mesmo, de interesses econômicos, ok? Voltando então. Quanto aos blocos econômicos, pode-se notar que o seu crescimento ocorreu de modo bem mais acelerado lá a partir da década de 90. É importante compreender também que os blocos econômicos surgiram como uma forma de apoiar, os países se apoiarem, entre aspas, eles estavam com sua economia prejudicada, ou seja, bem aquela frase, a união faz a força. Para facilitar nosso estudo, vamos dividir os blocos econômicos pelas suas características. Vamos lá então? Primeira, zona de livre comércio. É onde você está liberado para realizar o seu comércio com uma isenção
de tarifas. O próprio nome já diz, Zona de Livre Comércio. Resumidamente, contribui para os países comercializar e trocar suas mercadorias. O próximo bloco econômico é a União Aduaneira. Isso mesmo, é uma zona de livre comércio que adotou uma tarifa externa comum, o TEC. Tarifa que taxa os produtos de países não membros do bloco. Vamos para uma outra agora? Mercado Comum. O que significa? Apresenta um avanço no nível de integração econômica. Ela vai muito mais além de um acordo comercial, pois ela envolve a livre circulação de pessoas, capital, bens, trabalho, ou seja, contribui para o deslocar das pessoas. Um outro exemplo de bloco econômico é a União Política e Monetária. De todo mundo, o único exemplo de mercado comum e ao mesmo tempo de união política e monetária é a União Europeia, considerada um dos mais importantes blocos econômicos. Essa união é tão expressiva que ela pode envolver até nas decisões políticas, isso mesmo, nas decisões políticas dos países membros. Resumindo, é um mercado comum que ampliou o seu nível de integração, passando também no seu campo monetário. Você pensa, União Europeia, logo vem o euro. Vamos lá. Para finalizar, nós temos o Mercosul, que também se propõe a ser uma união econômica monetária, porém não conseguiu chegar ainda. Para facilitar, podemos fazer uma aula específica de Mercosul. O que você acha? Uma boa ideia, não é mesmo? Enfim, tenho certeza que facilitou seus estudos. Foi de uma forma bem resumida, de uma forma bem rápida e bem objetiva. Pronto, gente, fizemos esse resuminho, né? Apresentamos esse videozinho de resumo do que seja os blocos econômicos. O finalzinho, antes que eu esqueça, o Mercosul, ele se propõe a ser um mercado comum na classificação, no tipo, porém ele é uma união aduaneira. Caso eu esqueça de falar isso, né, gente? Eu não sei se eu coloquei no slide. Então vai que eu esqueça, então já digo logo. Eu vou apresentar agora o slide. O que são os blocos econômicos? A gente viu o resumozinho aí no vídeo e agora nós vamos nos debruçar sobre essas classificações que ele apresentou no vídeo, né, gente? Uma zona de livre comércio ou área de livre comércio é a classificação mais simples. É tipo, vamos só tirar as taxações que a gente tinha de comércio entre nós. Vamos pegar o exemplo aqui, gente. Olha, o Brasil e a Argentina são parceiros eternos comercialmente. O Brasil vende muito carros, produtos de alto valor agregado para a Argentina. E a Argentina vende para nós muito, por exemplo, trigo, que eu lembrei aqui agora, né? Então, a ideia é que para baratear esses produtos, o que acontece? Pois então, vamos simplificar. Tipo, a gente faz um bloco e a gente elimina as taxas alfandegárias. Que, inclusive, gente, algumas pessoas compram, talvez vocês já até passaram por isso, compraram no Shopee ou no AliExpress, e alguns produtos são taxados na alfândega quando vai entrar no Brasil, lá no Paraná, geralmente. Então, é colocado uma taxa, uma sobretaxa. Quer dizer, você comprou o produto lá por R$100. Então, se for colocado uma sobretaxação, ele vai para 150, digamos. Só um exemplo, não quer dizer que ocorra com todos. Então, você imagina, um bloco econômico não tem essas taxações. Se, por exemplo, o Brasil formasse um bloco de área de livre comércio com a China, então nós compraríamos livremente qualquer coisa da China sem se preocupar com essas questões de vir uma taxação, de vir uma cobrança extra para entrar no país. Só para vocês entenderem, então, o que é uma área de livre comércio. Vai em coisas, quer dizer, se vocês quiserem comprar qualquer coisa da Argentina, olha, não tem taxação de nada, porque nós fazemos parte de um bloco econômico, tá bom? Área de livre comércio, tá bom? Eliminar as barreiras alfandegárias, essas taxações.
Aí você vai subindo o degrauzinho, união aduaneira, aí vai ficando mais complexo. Quer dizer, é igual namoro, noivado e casamento. Namoro é a parte mais simples do relacionamento. Então vocês imaginam que os países aí estão se relacionando, tá bom? Então na parte de se conhecer, vamos então fazer só uma área de comércio. Não vamos pegar pesado não, né? Aí depois, eu acho que já tá ficando sério, né? Aí a nossa parceria. Vamos para um segundo estágio, vamos fazer um noivado. O noivado aqui seria a união aduaneira, em que a gente faz um acordo de estabelecer taxas comuns, que é a TEC aí, ó, taxa externa comum, para comercializar com outros países fora do nosso grupinho. Então, nós não temos esse grupinho aqui no Mercosul. Então, em vez de a gente só tirar essas taxações, vamos definir que agora, qualquer país desse grupinho que quiser vender para fora do grupo, vender para o México, que não faz parte do grupo, vender para os Estados Unidos, que não faz parte do grupo, então vai ter uma taxa externa comum, vai ter uma tarifa. Mais ou menos isso, gente. Então, vamos lá, namoro, noivado, casamento. O casamento aí, gente, seria o terceiro estágio. Quando você desenvolve tanta parceria que você agregou comércio, né? Você facilitou, lá na área de livre comércio já entra o comércio. Eu não estou dizendo que entrou aqui agora não, tá bom? Então, nós já eliminamos as taxas que incentivam o comércio, né? Tiramos. Agora nós vamos acrescentar a livre circulação de capitais, tá bom? Tipo, circular o real circular lá na Argentina e a moeda argentina circular, que eu não sei como é o nome da moeda argentina. Então, a livre circulação monetária de moeda no mercado comum, além de serviços. Faltou também pessoas, né, pessoal? Ó, livre circulação de comércio, capitais, serviços e pessoas. Inclusive, a gente já está nesse estágio aí. Apesar do Mercosul não ter chegado ainda totalmente nesse estágio de mercado comum, mas na parte de circulação de pessoas nós temos um passaporte que dá liberdade de circulação aí livre, né, com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, né, com todos os países que fazem parte desse bloco econômico. Então você não precisa nem apresentar passaporte. Se você apresentar uma identidade, um RG, por isso que foi até estranho a prisão, acho que foi do Ronaldinho, ele foi preso no Paraguai, no Uruguai, agora eu não lembro, um desses dois países, porque ele foi identificado com um passaporte falso. Mas como assim? Por que ele vai se achar necessário usar um passaporte falso dentro de um bloco econômico que nem era preciso ele apresentar passaporte? Se ele apresentasse uma identidade já seria suficiente, mas chamou a atenção das autoridades daquele país, que eu não lembro agora, se for Uruguai, ele já foi solto, viu, gente? Isso já faz um tempo. Então, livre circulação de pessoas também dentro do bloco. O mercado comum, ele prevê isso. E na parte de circulação de pessoas, a gente já chegou em mercado comum. Agora, na livre circulação de capitais, nem tanto. Na livre circulação de serviços também, nem tanto. O comércio precisa muita coisa ser modificada. Então, tipo, a gente evoluiu em alguns e outros não, vamos dizer assim. E o último estágio, que aí eu não posso nem entrar na questão de casamentos e tal, porque eu não sei o que seria além do casamento, né, gente? É a união econômica e monetária, né? Que aqui no livro de vocês união econômica e monetária. É aonde você, além de ter todas essas características anteriores, porque assim, gente, cada estágio você vai acrescentando características, incluindo a do estágio anterior. Vocês estão entendendo isso? Não quer dizer que o mercado comum tem... então, a prisura aqui pode ser considerada... Uma perguntinha aqui do colega, né, gente? Então, uma pessoa daqui pode ser considerada nativa em um país que faz esse tipo de parceria. Não é que ele seja nativo, não, né? Não é que ele seja argentino, paraguaio, não seria nesse nível.
Mas nos direitos, sim, você pode trabalhar na Argentina, você pode tirar uma documentação como se fosse cidadão. Mas, você colocou entre aspas. Tá correto. É isso, passe livre, circulação, entendeu? Pode trabalhar, pode estudar, né? Pode, entendeu? Tem os direitos, e você colocou bem, nativo entre aspas. Tá correto. Vamos lá. E aí, no último estágio, somente a União Europeia chegou nesse nível de união. E além do casamento, somente a União Europeia. A União Europeia começou lá depois da Segunda Guerra Mundial, como eu disse para vocês, e aí foi evoluindo, até que os caras acharam tão bom, gente, vamos criar uma moeda única. Não é só circular nosso dinheiro aqui dentro, não. Nós vamos criar uma moeda para todos nós. É aí que entra o euro, a segunda moeda mais valorizada no mundo, né? Exatamente por um número de países que adota ela, gente. Beirando 30 países. A União Europeia é um bloco gigante em todos os sentidos. O sentido que você colocar, em questão de comércio, é gigante. Em questão de circulação, número de pessoas que agregam nesse bloco, gigante. Em tudo é um gigante. E eles chegaram nesse estágio, união econômica e monetária. Eles chegaram, esse nível também inclui, gente, a unificação das leis, que foi falado na animação, né? A unificação política. Então existe o parlamento de todo o bloco econômico. Cada país manda um representante, um deputado, vamos dizer assim, do bloco econômico. Então existe uma autoridade supranacional do bloco também. Assim como fosse aqui no Brasil, não tem? Estado do Ceará, Pernambuco, Bahia. Então, você imagina isso aí como se fossem os países lá na União Europeia. Inclusive, é quase a mesma quantidade, né, gente? Aqui no Brasil nós temos em torno de 26 estados e Distrito Federal. Então, é mais ou menos isso lá na União Europeia. Só que não é estados, são países. Aí você vai colocando os países dentro desse bloco. Alemanha, França, o Reino Unido saiu recentemente, foi o Brexit, né? Fizeram uma votação e aí a população disse que queria sair, não queria mais fazer parte. Estão sofrendo por isso, porque havia vantagens de se fazer parte do bloco. Agora, muitas empresas estão saindo do Reino Unido para se instalar no bloco. Por quê? Porque é mais vantagem para ele ter a livre circulação do seu produto em mais de 20 países do que simplesmente dentro do Reino Unido. Essa empresa aí vai se instalar em mais de 20 países, quer dizer, num país onde vai dar a liberdade dele comercializar, vender, comprar em mais de 20 países. Então, muitas empresas saíram do Reino Unido, né? Quer dizer, o Reino Unido perdeu empresas. As pessoas também, várias pessoas mudando, saindo do Reino Unido também, porque elas trabalhavam no lado que agora vai ficar lá só a União Europeia. Trabalhava na Alemanha, trabalhava na França, morando no Reino Unido. Gente, essa circulação de pessoas no Reino Unido é muito rápida. Os trens altamente velozes, em questão de 1 hora você sai do Reino Unido, da Inglaterra e está na França, mais 40 minutos você... 40 não, gente, bem menos do que isso, sei lá, 20 minutos, 15 minutos você está na Alemanha, aí da Alemanha para... Tudo muito próximo, quer dizer, a circulação era muito fluida, mas com a saída, pronto, já era, agora é um país separado, é um bloco separado, então qualquer circulação vai ser taxada, qualquer circulação de produto vai ser taxada, então eu acho que eles deram, sei lá, não fizeram um bom negócio não, a minha concepção, né, gente? Vamos ver aí pro futuro, quem sabe no futuro a coisa dê certo, né, e seja só o começo que seja assim complicado. Eu acho que vocês entenderam aí esses estágios, né, gente, dos quais os blocos econômicos são encaixados.
Deixa eu passar aqui. Aí os blocos econômicos em 2011, gente. Os principais blocos econômicos em 2011, que no caso o NAFTA ainda era NAFTA, né, gente? Ó, eu não sei se vai aparecer para vocês, se aparecesse um laserzinho, vou colocar aqui no meio e ver se aparece. Pronto, aparece. Temos aqui o Mercado Comum do Sul, que é o Mercosul. Como é que diria, gente? Os componentes do bloco são, ó, Argentina e Brasil, que são as duas potências do bloco. Sempre tem isso, gente. No bloco sempre tem as potências, os que mais se beneficiam com aquele grupo, e tem os mais devagarzinho. Que aí vem o quê? Paraguai, Uruguai e Venezuela não faz parte mais. Está suspenso devido não respeitar uma das cláusulas do bloco, que é ser um país democrático. Aí vê aquela situação toda na Venezuela e tal, então ele foi tirado, tá bom? A comunidade andina, a Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, aí um blocozinho menor dentro do Mercosul, né? Eles resolveram fazer um blocozinho menor. Aí tá aqui a União Europeia, né, gente, em 2011. Claro que hoje pode ter saído alguma coisa e ter entrado algum outro país também. Que no caso, ó, o Reino Unido tá aqui, mas não tá mais. Isso é em 2011. Aí se eu for citar, né, gente, a lista toda: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, aí Reino Unido tira, saiu, República Tcheca, Romênia e Suécia. Nem contei, né, gente? Isso aí deve dar uma carrada, ok? Aí nós temos aqui o Mercado Comum Centro-Americano. Aí tem as coresinhas aqui, né, gente? Vocês veem onde é que fica esses blocos, ó. A cozinha dele é essa, pois tá aqui, ó, bem no meio, né, ó. A Comunidade Andina, tá aqui os países. O Mercosul, que é o verde, tá aqui os países, né, ó. Aí vamos lá, isso aqui é Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua. Aí o amarelo, gente, é o NAFTA, que hoje é o... Ai, gente, no próximo vai aparecer o nome que é agora, atual, né? Estados Unidos, México e Canadá. O azulzinho aqui é na África, né, gente? Ó, vários países, ó, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC. É uma porrada de países também, né, gente? Mas por serem países, a maioria países pobres, então não é um bloco tão como, por exemplo, a União Europeia, que eu falei para vocês, tá bom? Comunidade dos Estados Unidos dos Estados Independentes. Dos Estados Unidos não, é a CEI. Isso aí foram os países que antes faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, ou só União Soviética, né, gente? Mais simples. Quando acabou a União Soviética, pós-Guerra Fria, então eles ficaram. E agora? A gente estava acostumado a estar junto. E aí? Acabou? Cada um para si? Não, gente, vamos fazer um grupinho aqui, gente. Não vamos morrer na praia, não. Aí criaram a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Armênia, Azerbaijão, eu não consigo ver todos os nomes ali na tela. Seguindo, gente, os principais blocos econômicos agora do mundo, atualizado, né, gente? Olha, mais atualizado, nós temos aqui a proposta da APEC, é uma proposta que ainda não foi. O Reino Unido está em qual atualmente? O Reino Unido está só no Reino Unido. O Reino Unido não faz mais parte de nenhum bloco econômico. Está fora, sozinho, né? Com os seus 4 países, como eu disse para vocês, né? São 4 países que são governados pela rainha Elizabeth, né? E tem à frente o primeiro-ministro, né, do parlamento, que eu não sei o nome. Então, a APEC, gente, é só uma proposta, ela ainda não foi concretizada, ela inclui esses países que estão riscadinhos aqui, ó. Que inclusive entra China, entra Austrália, né, também, entra um bocado de país aqui. Aí entra uns países aqui desse lado também, e entra os Estados Unidos, entra o Japão, né? Ou seja, é um bloco econômico que, se ele fosse criado, seria um negócio de louco, porque no mesmo bloco, Japão, Estados Unidos, China, meu Deus, gente, isso é uma coisa de louco, né? Mas ainda não foi finalizado, não. ASEAN.
Aí aqui a ASEAN são esses países aqui desse lado da Ásia, incluindo China também, incluindo Japão, incluindo outros países aqui dessa área aqui. Corecon, a cozinha aqui, gente, são esses dois países bem aqui, né, gente? São uma parceria entre dois países, né? CDAN, aí vem a C, que eu já falei, MCCA, Mercosul, já falei, Pacto Andino, SADC. Aí deixa eu destacar, né, gente, o NAFTA, que antes era, né, esse acordo chamado NAFTA, agora é o USMCA. Eu não sei nem como é que se diz, é o SMCA, tem que dizer assim, né, gente? Não tem como falar como uma palavra só. Porque, gente, isso aqui é a sigla dos países que fazem parte. O S, gente, United States, né, em inglês, claro, né, gente? Estados Unidos, mas é em inglês. Então, United States, México e Canadá. Olha, gente, que coisa, a pessoa sabe falar inglês. Só que não. Então ficou o S de Estados Unidos, M de México, CA de Canadá. E depois União Europeia, né, lá, ó. Apesar de ser aparentemente pequeno, né, gente, comparado com outros e tal, né, mas que é muito dinheiro que rola, gente. Os caras aqui são pequenos, mas são riquíssimos. E é isso aí, pessoal. Alguma pergunta? Alguma questão? É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até a próxima aula.